Bom, bom dia a todos. Meu nome é Edsel, eu sou o secretário do Comitê Técnico aqui da Embrapa Agricultura Digital, e a gente vai dar início à nossa reunião técnica, ferramentas para caracterizar e medir a adequação aos princípios FAIR, principais conceitos e desafios, né? Hoje quem vai conversar com a gente é o Leonardo Azevedo. Ele trabalha na IBM e trouxe aqui a apresentação para guiar a nossa reunião. Eu vou passar, a reunião está sendo gravada, né? A gente está fazendo a gravação, ela vai ficar disponibilizada tanto na nossa intranet, né, na intranet da Embrapa Agricultura Digital, quanto no canal da Rede GoFair Agro. E hoje a gente também tem a presença de vários colegas aqui da rede, então boas-vindas para todos. Eu vou passar a palavra para o Júlio, nosso chefe de pesquisa e desenvolvimento, vai fazer a abertura, e aí a gente segue na sequência. Vamos lá, Júlio? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A Embrapa Agricultura Digital e a IBM Research Brasil, elas estão interagindo, né, no âmbito dessa rede GoFair Agro, que é uma iniciativa que busca o desenvolvimento de um ambiente global compartilhado para pesquisa e inovação baseado em dados. E esse é o tema do nosso palestrante hoje, como o Edsel falou, é o Leonardo Azevedo. Ele é pesquisador da IBM desde 2013, doutor e mestre pela COP do Rio de Janeiro e bacharel em informática pela Federal do Rio de Janeiro. Foi professor da Unirio entre 2006 e 2018 e atuou no programa de pós-graduação em informática também da Unirio. O Leonardo tem mais de 20 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de sistemas, vem atuando em projetos com empresas nacionais, internacionais, governos, e suas áreas de experiência incluem engenharia de conhecimento, integração de dados, web semântica, FAIR, entre outras. Aqui na nossa unidade, quem tem interagido bastante com o Leonardo é a Débora Drucker, a quem eu peço dou a palavra agora para que ela possa falar um pouco sobre o questionário que eles estão fazendo no âmbito dessa rede. Tá? Obrigada, Júlio. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o Leonardo pela disponibilidade em conversar conosco. E só rapidamente mencionar que a Rede GoFair Agro está fazendo um levantamento com pesquisadores na área da pesquisa agropecuária. Eu vou colocar aqui no chat o link da notícia do portal da Embrapa que explica um pouco melhor nossos objetivos, e lá tem o link para o questionário também. Eu agradeço muito que, se vocês puderem responder e disseminar para os seus contatos, para a gente fazer um levantamento que seja representativo do estado atual nacional da gestão de dados de pesquisa agropecuária no Brasil. E também informo que o questionário vai estar aberto até meados de novembro. Muito obrigada. Leonardo, é com você. Bom, primeiramente agradecer ao Stanley, ao Júlio, à Débora pela oportunidade de fazer essa apresentação e pelo trabalho que a gente tem feito em colaboração sobre FAIR, né? O título da apresentação é Ferramentas para caracterizar FAIR e medir Fairness. O Júlio já falou sobre a minha história de vida aí, então tem aí, deixo nos slides, vou passar direto aqui para a agenda, né? A intenção é começar dando uma visão geral sobre o que é FAIR, qual é a motivação, etc., rapidamente, só para a gente dar uma aquecida. Depois, falar dos dois principais assuntos que a gente vai tratar, que são os questionários para caracterização de FAIR e as ferramentas automatizadas para avaliação do grau de fairness de objetos digitais, e a gente conclui com uma discussão, com remarks e outras coisas, né? Bom, pensando assim na vida do pesquisador, né, o pesquisador ele quer, muitas das vezes, comparar os seus conjuntos de dados, né, que foi resultado da sua pesquisa, com dados de outros pesquisadores. Então, ele tem essa vontade de fazer isso, e como ele vai fazer isso? Então, surge um conjunto de perguntas para ele, né? Aonde ele vai procurar esses dados, né? Como ele vai fazer essa pesquisa e quais ferramentas ele vai utilizar, quais características, né, ele vai utilizar para fazer a pesquisa e a filtragem desses dados, né, quando ele puder encontrar. Aí ele acha o dado e aí começa a surgir outras perguntas, né? Por exemplo, ele pode baixar esse dado, ele tem permissão para usar esse dado, a licença, né? Quais são as condições de uso desse dado?
quais são os requisitos para integrar esses dados, né? Ele tem que entender o dado para poder integrar no dado dele, né? Esse dado tem um conjunto de metadados, estão nos formatos que eu preciso. Eu consigo automaticamente, através de agentes computacionais, carregar esse dado rapidamente para o meu ambiente para fazer as minhas comparações. Então, existem vários desafios, né? E os princípios FAIR vêm, por exemplo, nos ajudar nesse tipo de cenário. A intenção é melhorar a ciência intensiva de dados, tanto para seres humanos quanto para agentes computacionais, considerando descoberta, acesso, integração, análise dos dados. Os princípios FAIR foram propostos em 2016, né? São 15 recomendações independentes de domínio, e o objetivo foi facilitar o reuso dos dados por seres humanos e máquinas. Então, FAIR vem de Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability. Aqui tem o artigo, né, do Wilson et al. E hoje, quando você vai olhar essas citações, na realidade, ontem, a gente vê que tem 14.510 citações, o que demonstra o quão esse assunto está sendo utilizado e pesquisado e trabalhado, né? Quando a gente vai pelos princípios, rapidamente, né, a gente para ter uma ideia do tamanho que a gente está falando, aqui na IBM a gente fez um FAIR at a glance. Então, rapidamente olhar os princípios, não ter que ler toda aquela tabela e rapidamente entender o que cada princípio faz. Né? Então, por exemplo, o que é findable, accessible, interoperable e reusable, os princípios escritos de uma maneira mais direta. Por exemplo, findable tem que ter um identificador que seja resolvível, persistente, único globalmente, por aí vai. Mais ainda, quando a gente quer rapidamente lembrar dos princípios, a gente tem as palavras-chave que a gente utiliza para quando a gente vai conversar com alguém, rapidamente chegar no princípio, chegar no conteúdo que a gente quer conversar. Né? Então, rapidamente falando sobre FAIR, é isso. E aí, a gente sabe que os princípios de FAIR, né, o acrônimo FAIR, ele não está relacionado com justiça, igualdade, mas sim em justiça, está justo, né, adequado. Então, a gente quer que o dado esteja de acordo, adequado, para eu poder facilmente permitir que outros encontrem, para que eu consiga acessá-lo, integrá-lo nos meus dados e utilizá-lo. Então, os princípios FAIR têm a intenção de produzir objetos digitais que garantam transparência, reprodutibilidade e reusabilidade. Né? Mas eles são diretrizes formuladas em um alto nível de abstração. Então, existem diferentes interpretações e diferentes formas de implementar. Isso foi muito bom no início, né, porque contribuiu para a adoção. Cada comunidade deseja ter a análise do seu cenário de acordo com as suas necessidades. Então, isso rapidamente ajudou na disseminação dos princípios, mas, por outro lado, resultou também em interpretações inconsistentes, incompatíveis, que dificultam a comparação de determinados resultados. Aí existem vários artigos, trabalhos, né, que tentam harmonizar a interpretação, modelos de maturidade, métricas, que ajudam nesse trabalho. E começa, então, a gente também a ter ferramentais, né, para tentar nos ajudar. Agora, por que a gente precisa dessa ajuda? Porque a gente deseja entender como os nossos objetos digitais estão aderentes aos princípios FAIR. Então, a gente cria ferramentas para isso. E essas ferramentas incluem diretrizes, questionários, ferramentas semi-automatizadas, ferramentas automatizadas. Elas buscam o quê? Caracterizar os objetos digitais de acordo com os princípios FAIR ou avaliar o grau de fairness, né? O quão aquele objeto digital está associado, está adequado segundo os princípios FAIR. No caso do grau de fairness, a gente está falando lá de um númerozinho, uma nota que diz, ó, esse objeto digital atende o princípio FAIR em até um determinado nível. Vamos discutir bastante esse lance de nota daqui a pouco. O que é essa apresentação que é tratar? 2 assuntos principais, são questionários e ferramentas automatizadas. Quando a gente fala em questionários, a gente sabe que eles são essenciais para entender, de maneira geral, o nosso cenário, né, e apreciar, né, e entender como é que estão os nossos objetos digitais no ciclo de vida da pesquisa. Então, questionários ajudam muito na investigação e na aquisição de conhecimento. E a gente, quando começou a estudar a parte de questionários, a gente definiu um conjunto de requisitos que nós entendemos, a partir de todo o material que a gente leu sobre
modelos de maturidade, métricas, interpretações. A gente levantou um conjunto de requisitos que a gente já entendeu que os questionários deveriam ter, como, por exemplo, questões abertas, questões tanto para dado quanto para metadados, exemplos, tratar os princípios, permitir customizações, auxiliar, né, na geração de um grau de fairness, né, estar de acordo com indicadores ou métricas, como, por exemplo, o modelo de maturidade de FAIR da RDA, e mais à frente suportar mesmo a automação, ser um início para suportar, né, para apoiar a construção de ferramentas automatizadas. E também o questionário nos auxiliar a ter evidências do que foi respondido, ou seja, por que aquilo foi respondido dessa forma e o que levou àquela resposta. Então, a gente levantou esse conjunto de requisitos, porque a gente buscava encontrar um questionário que nos ajudasse no nosso trabalho de criação de objetos digitais FAIR. Daí a gente falou, vamos procurar um conjunto de questionários para nos auxiliar nessa... Só um segundo aqui, que está na minha frente aqui. Ah, beleza. Para nos auxiliar nesse entendimento, né, dos objetos digitais. E questionário poderia ser uma boa iniciativa, a gente sempre pensa nisso. Daí a gente foi no ferassist.org, que lista um conjunto de questionários, e selecionamos aqueles que a gente achou mais interessantes, né, para nos auxiliar, e avaliamos esse questionário segundo os 9 requisitos. E a gente observou que todos os questionários tinham uma questão ou outra, né, um requisito ou outro que eles não atendiam, né? Então, aqui, por exemplo, o FAIR-Data, ele atende R1, não atende R2 e atende R3. O FAIR-Data Self-Assessment Tool, ele atende parcialmente R3. A gente fez essa análise porque a gente queria começar logo a aplicar um conjunto de ferramentas, né, nesse caso, questionários, dentro do nosso cenário. Esse trabalho que eu estou falando agora foi um artigo que a gente publicou na Andama Logic, que é um workshop do SWC, em 2023. Né? Então, a gente analisou, levantou os questionários e verificou, poxa vida, a gente precisa de um questionário que atenda alguns requisitos, porque futuramente a gente deseja, por exemplo, criar um badge de fairness, a gente deseja automatizar a avaliação, então a gente tem que ter um questionário que atenda determinados requisitos que foram aqueles que nós levantamos. Aí a gente observou que havia necessidade de criar esse questionário, né? E a gente, então, a partir do nosso estudo dos questionários do FAIR-Assist, do questionário do GoFair, que é o FIP, do modelo de maturidade, de outras ferramentas que existem listadas no FAIR-Assist, a gente desenvolveu esse questionário, que a gente chamou de Improved Questionnaire, né? Improved Fair Characterization Questionnaire, publicado aqui nessa conferência, no DamaLog 2023. Né? Por que a gente desenvolveu esse questionário? Para atender aqueles requisitos, e também porque a gente tinha outras necessidades, por exemplo, para contextualizar, né, questões para contextualizar aonde o questionário vai ser aplicado, na comunidade, né, e principalmente para caracterizar as propriedades dos objetos digitais. Então, esse questionário, vou falar um pouquinho dele aqui, né? Vou só listar algumas perguntas que a gente tem nesse questionário, e vocês podem ter acesso a ele, ele está público lá no link do artigo que a gente publicou, ele é aberto, né? O acesso ao artigo. Então, por exemplo, a gente observou que, na hora de caracterizar o identificador, a gente, por exemplo, precisa saber qual é o identificador principal e quais são os outros atributos que pode identificar um objeto digital. Ele pode não ter um identificador único, né? Ele pode ter lá uma chave candidata, e essa chave candidata é o que usa dentro do meu cenário, e o identificador principal eu utilizo para, de repente, publicar aquele dado aberto, né? E muitas das vezes, o objeto digital ele não vai ter um identificador único globalmente, persistente, mas ele tem um identificador que vale num determinado contexto. A gente quer investigar esse contexto, onde esse identificador ele é utilizado. Quando a gente está falando de metadados ricos, que é F2, a gente quer saber quais são os esquemas e quais são os tipos de esquema. A gente quer mais detalhes, né? O nosso objetivo de montar esse questionário foi a gente procurar saber o que está acontecendo e também como, por exemplo, a gente vê em F3, qual tecnologia é utilizada para linkar o metadado ao dado.
Agora, como esse metadado, esse dado é ligado utilizando essa tecnologia? A gente observou que muitos dos questionários eles estão mais preocupados em o que e não apresentam o como as coisas são feitas. E isso a gente queria, né, no questionário que a gente desejava utilizar, né? E no Processability, a gente está preocupado na caracterização do protocolo, novamente. Qual é o protocolo de comunicação, se ele é aberto, quais são os mecanismos de segurança que eu estou utilizando, né? No caso de A2, como aquele dado e aquele metadado é armazenado, e a gente está pensando aqui qual é o plano de longevidade que foi definido para aquele dado e para aquele metadado. Isso a gente viu bem claro, que quando a gente se baseou nessa pergunta, por exemplo, no FIP, que deixa clara a necessidade de ter essa informação. Em relação à interoperabilidade, no nosso questionário a gente busca também saber qual é a representação de conhecimento que é utilizada, se essa representação é acessível, compartilhada, amplamente aplicável, qual é o formato. E aí uma coisa que a gente via nos outros questionários era a falta de exemplos. E aí a gente incluiu aqui o requisito da necessidade de ter exemplos, e no nosso questionário a gente tem exemplos do que o usuário pode responder, porque não é fácil responder essas perguntas quando a gente apresenta esse questionário de caracterização FAIR para um usuário. Muitas das vezes vai ser necessário ter mais de uma pessoa com diferentes perfis para ele ser respondido. Por exemplo, quem entende do consumo do dado e quem entende das características de armazenamento do dado, e muitas das vezes vai ser lá um administrador de dados ou um analista de sistemas, né? Quais vocabulários é utilizado quando a gente fala em I2, quais são as referências qualificadas quando a gente fala de I3, né? E quando a gente chega em R, a gente está preocupado na relevância e na precisão dos metadados que estão sendo utilizados. Então, quais são os metadados relevantes? Qual é a precisão requerida, né, para cada um desses metadados? Em geral, os questionários que a gente se embasou pergunta quais são os metadados, mas não levam a essa necessidade de ajuste fino, né, de chegar lá, e para cada metadado é a mesma precisão? Qual é a relevância, para quem ele é relevante, né? Enfim, a gente foi definindo um conjunto de questões que são mais detalhadas, são mais questões para serem respondidas, e aí, em paralelo com esse questionário, a gente tem um questionário que é aplicado anteriormente com os usuários para identificar os perfis dentro daquela comunidade que vão ajudar a responder o questionário quando ele vai ser aplicado. A gente aplicou esse questionário nos dados, né, da base de dados do PubChem. O PubChem é um banco de dados aberto de química, né, do National Institutes of Health dos Estados Unidos. Ele tem muitos dados sobre química, física, né, estruturas químicas, identificadores químicos, propriedades físicas e químicas, informações sobre patentes. Ele acumula dados de diferentes fontes de dados e disponibiliza para serem acessados. Então, para avaliar o nosso questionário, a gente aplicou nessa base de dados. E aí a gente aplicou de que maneira, né? Olhando as páginas dos dados, né? As landing pages dos objetos digitais, olhando as bases de dados que armazenam informações sobre esses dados, por exemplo, o PubChem RDF, que é a base de dados Triple Store, que armazena os dados sobre componentes químicos, né, que a PubChem disponibiliza aberto para ser baixado, e rodamos o nosso questionário, aplicamos esse questionário, né. Após a aplicação, o resultado que a gente alcançou foi que a gente conseguiu ver que o PubChem ele vai muito bem em F, A e I, apesar de precisar de improvement, mas em R ele não está tão bem, né? A gente conseguiu responder 64% das perguntas com as informações com as fontes de dados que a gente utilizou. E muitas das questões necessitavam de um especialista do domínio, ou mesmo melhoria na documentação. Quando a gente está avaliando o objeto digital, a gente meio que fez a inspeção dos objetos manualmente, sem um especialista. Então, a gente deveria ter essas informações nos dados disponibilizados pelo PubChem de uma maneira acessível, né? E a gente não encontrou, então talvez um especialista nos ajudasse a responder as perguntas, a encontrar um dado ou outro, mas muito mais identificar onde aquele objeto digital
precisaria melhorar para que essas informações ficassem claras para quem vai utilizar os dados, por exemplo, do PubKem. A gente também fez esse teste no Materials Cloud, está no artigo, mas eu não trouxe para cá por questões de tempo da apresentação, mas tem algo semelhante lá. Bom, quando a gente analisa o PubKem, quais são as coisas legais dentro do PubKem e que podem ser encontradas em outras bases de dados? Usando o nosso questionário, a gente observou que o PubKem tem um conjunto bem bacana de identificadores, de uso de esquemas de metadados, de ligações entre dado e metadado, né, no caso de findability, mas não é tão claro sobre a persistência do identificador, como, por exemplo, também a indexação de dados e metadados em ferramentas de busca. Em relação à acessibilidade, ele caracteriza muito bem protocolos, mecanismos de segurança, mas falta detalhes sobre as informações de segurança que precisam ser fornecidas. O plano de longevidade do dado e metadado não é apresentado. Interoperabilidade, a gente tem o PubKem RDF, que ajuda muito a gente a carregar os dados integrar os dados com a nossa base. Então, ele tem uma boa apresentação de conhecimento, ele apresenta dados em diferentes formatos, ele usa vocabulários estruturados que facilitam muito a interoperabilidade, mas falta ele dar informações, por exemplo, sobre os vocabulários que ele utiliza com relação à FAIR. Então, o PubKem ele apresenta o dado, mas ele apresenta o dado sem se preocupar com o FAIR. A gente não vê essa palavra FAIR no PubKem. Obviamente, falta ele caracterizar esses metadados que ele está utilizando e os vocabulários em relação aos princípios FAIR. E em relação a referências qualificadas, também precisa melhorar. Em relação ao reuso, está bem claro a licença, mas ele não tem informações sobre várias outras partes, como, por exemplo, sobre a relevância e acurácia dos dados, sobre a esquema de proveniência, né, e uso de padrões relevantes para o domínio. Então, isso não está muito claro como ele está apresentando essas informações. O que a gente demonstra com isso? Que nosso questionário conseguiu fazer uma boa análise do PubKem e identificar tanto pontos positivos quanto pontos negativos, que seriam pontos de melhoria do PubKem em relação aos princípios FAIR. Em relação ao questionário, né, o que a gente entende? A gente entende que existem vários questionários na literatura, né? Essa pesquisa que a gente fez foi de 2023, então a gente utilizou esse questionário que existiu que eram listados no FAIR-Assist naquela época. O nosso questionário tenta tratar esses requisitos que a gente identificou. Obviamente, ele não consegue tratar todos, mas consegue tratar vários do que a gente precisou, porque a gente construiu o questionário baseado nesses requisitos e, obviamente, identificando pontos de melhoria para o nosso questionário em relação aos questionários existentes, ferramentas, modelos de maturidade e métricas, né? Então, a gente sabe, então, que os questionários são úteis, né? São importantes, né? Ajudam a gente a entender o ciclo de vida dos objetos digitais dentro da minha pesquisa, mas eles têm fraquezas, porque quando a gente aplicou, a gente viu que demora a aplicar o questionário, não é rápido fazer isso. Em muitos casos, ele requer experiência e habilidades técnicas que não são fáceis de serem encontradas, né? A gente aplicou o questionário com expert em engenharia de software e engenharia de conhecimento, acessando base de dados RDF, etc., né? Então, muitas vezes, um usuário final vai ter dificuldades em aplicar o questionário. Quando a gente vai inspecionar o dado em si, né, quando a gente vai lá no bit byte do dado, então fica bem mais complicado e bem mais demorado, né? E, obviamente, se eu quero pegar esse questionário, que tem várias perguntas, né, e aplicar em uma base de dados com 5.000 objetos digitais, vai ser muito difícil eu conseguir fazer isso de uma maneira rápida. Daí surge a necessidade da gente ter ferramentas automatizadas. A gente observa que as ferramentas automatizadas conseguem, por exemplo, realizar toda a avaliação sem intervenção humana. Você vai clicar, vai dar um identificador do objeto digital, por exemplo, mandar avaliar e ele vai avaliar, né? Então, vai escalar para vários objetos. Vai ser mais objetivo, porque ele vai rodar em cima de um conjunto de algoritmos que auxiliam, né, na identificação e na inspeção fina destes objetos digitais. E depois, se eu tenho um conjunto de regras que eu estou utilizando, vai permitir também que eu faça comparações entre diferentes avaliações, né? Por outro lado, ele tem fraquezas ou desafios, né? Para eu desenvolver ferramentas automatizadas que avaliem o meu objeto digital segundo os princípios FAIR, eu tenho que precisamente definir as métricas que eu vou utilizar.
e como serão os testes que vão fazer a avaliação. Isso pode ser muito difícil de ser feito, né? Principalmente se eu quero atender padrões específicos de comunidade, né? Então, se eu não tiver essa atenção, pode ser que a ferramenta ela seja uma ferramenta que trate apenas conceitos agnósticos de domínio e não se enquadrem perfeitamente ou, de certa maneira, dentro das necessidades específicas de cada domínio. Então, essa análise que a gente fez das ferramentas automatizadas, segundo essas características, que eu vou apresentar para vocês agora, foi publicada nesse artigo, também aberto, foi publicado esse ano, no artigo também do Damalóis, do Extended Semantic Web Conference, né, o SWC 2024. Então, a gente deseja utilizar uma ferramenta automatizada aqui na IBM para avaliar os nossos objetos digitais. A gente tem um questionário que nos auxilia a fazer essa primeira análise, mas a gente, no final das contas, a gente quer avaliar um grande volume de dados, e aí a gente quer fazer isso mais rápido, e a gente pensou, então, vamos usar ferramentas automatizadas, mas mas para usar uma ferramenta, a gente precisa encontrar as ferramentas e decidir qual que a gente vai utilizar, enfim. Então, a gente fez esse trabalho de examinar as ferramentas existentes na literatura sobre a avaliação automatizada de grau de fairness de objetos digitais. Aí a gente fez uma revisão da literatura, definiu uma questão que é encontrar essas ferramentas, e uma segunda questão que é quais requisitos eu vou utilizar para avaliar essas ferramentas. A gente definiu uma string de busca, pesquisou em diferentes bibliotecas digitais, encontrou 32 artigos. Desses 32, a gente aplicou critérios de exclusão e critérios de inclusão. Chegamos a 4 artigos principais, né, os quais a gente utilizou como base para o nosso trabalho. A gente observou que existem lacunas nesses trabalhos, muitos deles eles fazem uma comparação e uma caracterização de uma maneira abstrata, né? Muitos deles não propõem ou usam requisitos para fazer a análise. Então, esses quatro artigos eram artigos importantes que faziam análise de ferramentas, que apresentavam ferramentas, mas mesmo assim eles tinham lacunas que a gente precisou resolver para poder trabalhar, né? A partir da resposta da nossa primeira questão de pesquisa, a gente encontrou um conjunto de ferramentas na literatura, né, da onde existiam algumas que eram automatizadas, outras não, né, várias não automatizadas, algumas automatizadas. Interessantemente, a gente viu ali o Fair Enough como uma ferramenta automatizada, mas ele foi encontrado depois que a gente encontrou uma referência para Fair Enough. A gente não achou a referência na internet, e pesquisando na internet a gente achou o Fair Enough, que é uma ferramenta automatizada e bem interessante, que a gente incluiu na nossa pesquisa, mas não foi uma ferramenta listada na literatura dentre os artigos que a gente encontrou como artigos principais. Então, a gente encontrou 4 ferramentas automatizadas ao todo para a gente trabalhar, e, novamente, a gente decidiu definir um conjunto de requisitos para a gente conseguir avaliar essas ferramentas e entender até que ponto elas são interessantes para a gente, né? E os requisitos que a gente encontrou, que a gente definiu, né? Obviamente, o primeiro requisito, a gente quer que ferramentas sejam automatizadas, então eu não vou pegar uma ferramenta que não seja automatizada, o que fez com que a gente tratasse as 4 primeiras da tabela que eu mostrei anteriormente. A gente quer uma ferramenta que gere um grau de fairness, uma ferramenta que permita customização para determinadas comunidades, uma ferramenta que apresente, né, um badge, né, que apresente uma representação visual do resultado geral da avaliação, que rapidamente eu consiga ter uma ideia daquele objeto digital, sem ter que ir em muitos detalhes. A gente deseja que essas ferramentas elas usem serviços que auxiliam, né, já existem, publicados, por exemplo, no Fair Sharing, sobre avaliações FAIR. A gente precisa que as ferramentas que a gente desenvolva nos guiem, né, para a sua execução. A gente deseja ter transparência, que, né, essas ferramentas elas façam um disclosure do sistema de ranqueamento, de avaliação que ela fez, né? As ferramentas elas devem ensinar sobre os princípios FAIR, deve dar recomendações de melhoria e suportar versionamento de avaliações. Então, a gente viu isso, esses requisitos foram identificados como? Através da leitura dos 4 trabalhos, porque como eles faziam as avaliações, as análises, a gente conseguiu pincelar, encontrar e extrair esses requisitos, e também analisando a documentação das ferramentas do que elas proviam. A gente avaliou, então, essas ferramentas, olhando as suas páginas na web, as suas páginas no GitHub, olhando o código, vez ou outra, mas como a gente não olhou o código com muito detalhe, a gente
apresenta, que a gente olhou principalmente webpages, páginas do GitHub e os artigos que as descrevem. E, novamente, a gente conseguiu fazer um mapa dessas ferramentas segundo um conjunto de requisitos. Aqui estão só alguns, não tem os 23, mas a gente tem aqui o que a gente considera principal para tratar numa discussão, né? Então, o Fuji, por exemplo, é uma ferramenta super bacana, né, que é automatizada, tem um score, mostra um badge, usa Fair Enabling Service, mas, por exemplo, não é tão boa para teaching, né, para ensinar sobre os princípios FAIR, não é boa para recomendações, eu vou discutir daqui a pouco, e não faz versionamento. Na realidade, versionamento do resultado da avaliação, ou seja, eu saber que hoje eu tenho uma avaliação que me dá uma nota X, e mais para frente, depois de olhar as recomendações, eu aplico de novo e consigo uma nota X mais Y, né, uma nota Y, eu não tenho esse versionamento que permite a comparação da onde eu evoluí, da onde eu mudei o meu objeto digital e a minha própria avaliação. Nenhuma dessas ferramentas permite versionamento. Recomendação, o Fair Checker, ele é bom, mas outras não são, né? Então, a gente fez esse mapa, tem os detalhes dos outros requisitos no demais artigos, bem como cada requisito desse foi avaliado e por que a gente chegou a cada uma das respostas, inclusive a justificativa de cada requisito. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas mais à frente. Então, quando a gente analisou, né, indo um pouquinho mais em detalhes, né, quando a gente pegou, por exemplo, o requisito 1, toda ferramenta automatizada ela deve nos dar um grau de fairness para a gente entender o estado do meu objeto digital. O Fuji dá um grau, o Fair Enough mais ou menos, o Fair Evaluator ele não dá um número, mas ele diz que de tantos testes passou-se em tantos, então ele tem 22, nessa versão que a gente testou, e ele diz que passou em 14, e o Fair Checker apresenta uma nota, e quando a gente olha lá, vai clicando nesses cantinhos aí, a gente vai vendo que existem notas para eu saber qual é a situação no meu objeto digital. Por que o score é importante, né? Porque sem esse score fica difícil de eu objetivamente comparar resultados de avaliações fairness, né? Então, considerando o mesmo contexto de execução. Então, o score é super importante, né? Se eu sei que eu apliquei uma determinada ferramenta e sou com as mesmas condições, num determinado objeto digital, e com as mesmas condições ou configurações eu apliquei em outro objeto digital e eles deram uma determinada nota, eu consigo compará-los segundo aquelas configurações. Ou seja, quais foram os aspectos do FAIR considerado, quais foram as métricas de configuração consideradas, dos testes, né? Como é que aquilo foi usado na avaliação. Por outro lado, né, quando a gente olha esses scores, surge uma questão importante. Como que eu computo esse score, né, considerando não só um valor único para o objeto, mas também considerando um valor por dimensão, um valor por princípio, um valor por métrica e um valor por teste? Como é que eu agrego esses testes, métricas, princípios e dimensões? Né? Como é que eu vou detalhando esse score por cada uma dessas granularidades? Né? Mas eu desejo muito mais do que isso. Eu não quero um número. Eu não quero apenas um número. Eu quero considerar aspectos como prioridades e pesos definidos por uma determinada comunidade. E aí, mais à frente, quando eu clicar nesse númerozinho aí, eu quero ter transparência de como eu cheguei nesse número. Porque número apenas não é o suficiente para eu conseguir comparar de uma maneira justa, agora pensando em justiça, de objetos digitais diferentes. E, além disso, a gente viu o númerozinho, mas a gente vê que ele é apresentado numa representação gráfica, que a gente chama de badge. Então, o que é o badge? É uma representação visual, né, do meu resultado, para que eu consiga olhar e entender o meu objeto digital. Aí, quando a gente olha para o Fuji, a gente vê, caramba, eu consigo ver no Fuji que tem 87%. E eu vejo que tem coresinhas para as outras dimensões. Né? Quando a gente olha, a gente vê que existe diferença entre as cores lá em R, a gente observa que parece que esse objeto digital foi muito bom para F, I e foi ruim para R, porque no R existe um degradê. Então, o badge já começa a dar uma ideia para a gente. Quando a gente vê o badge de Fair Enough, basicamente só tem um número. Quando a gente vai para o Fair Evaluator, é um resumo muito simples, não sabe o que aconteceu. Quando a gente vai para o Fair Checker, o badge já permite eu saber para cada dimensão como aquilo evoluiu, apesar de ter várias discussões em cima dessa forma radial de apresentar o resultado. Né? Por que o badge é importante? Porque sem esse badge fica difícil eu ter essa visão rápida do meu resultado. Agora, a questão, né, quando a gente observa, né, esses
esses badges é o quê? É como que eu consigo representar isso de uma maneira que seja bem clara para o usuário final o que aconteceu na minha avaliação para princípios, para as métricas e para testes, né? A gente olha aqui, quando a gente olha para o FUD, a gente vê que os princípios estão ali, mas e as métricas? Como é que foram em métricas? Porque as métricas tratam aspectos distintos, né? Então, como é que a gente faz isso num badge de uma maneira que seja clara e não seja também muito complexa para entender, né? Outro requisito que a gente acha super, hiper importante é apresentar recomendações para melhorar a fairness. Então, no dia de eu rodar uma ferramenta, ela me dá um número, dá um badge bonito. Ok, eu sou 50%. Está lindão o meu número, mas como é que eu melhoro? Então, a ferramenta tem que dizer para mim explicitamente, para você melhorar, eu recomendo que você crie, torne o seu identificador persistente, utilize esquemas A, Y, Z, defina melhor a sua licença. Aqui estão os exemplos de licença que você precisa utilizar, né? Então, sem uma boa recomendação, sem receitas, sem esquemas padronizados que seriam importantes de utilizar, perde a oportunidade de se melhorar o grau de FAIR dos meus objetos digitais. O FUD, o FAIR Evaluator e o FAIR Enough, eles apresentam um log de como foi a execução, mas não são recomendações. Então, você tem que ter muito conhecimento técnico para pegar aquele log, a partir daquele log, identificar recomendações para aplicar nos seus objetos digitais para melhorá-los. Quando você vai no Fair Checker, ele já é mais bacana para isso. Por quê? Porque você clica, ele abre uma páginazinha e te dá um conjunto de recomendações de melhorias com links para resource de treinamento, né, para recursos de treinamento, tais como o Fair Cookbook, que explica como é que você pode fazer determinadas melhorias nos seus objetos digitais para alcançar a aderência aos princípios FAIR, né? Qual é a principal questão quando eu estou falando de recomendação, né? Como apresentar para o usuário que não é técnico quais recomendações ele precisa executar quais recomendações que ele precisa executar, né, para melhorar o seu grau de fairness, né? Então, esta é a principal questão que a gente observa quando está falando de recomendação. Outro ponto super importante é a customização, né? A ferramenta ela deve ser possível de ser customizada para atender objetos digitais de tipos distintos e os interesses das comunidades. A gente criou um requisito que é um requisito anterior a esse, a ferramenta ela tem que rodar agnosticamente. Sim, ela tem que ser agnóstica, tem que rodar, mas tem que permitir configuração. Por que agnóstico? Porque eu baixo o uso e já consigo ter um grau de fairness. E a partir daí, da configuração, eu começo a melhorar a minha ferramenta, customizá-la para os meus interesses, para o interesse de uma comunidade, para usar os padrões daquela comunidade. Então, esse é um requisito super importante que é customização. O FUD e o Fair Checker, ele não apoiam uma configuração de fácil uso para usuários, né? Principalmente quem não tem skill computacional, né? Skill de engenharia de software. O FUD, por exemplo, precisa que você vá lá no código e comece a desenvolver os seus próprios testes, ou altere o código em si para poder rodar os seus testes. Já o Fair Evaluator e o Fair Enough, eles começam a permitir algum tipo de customização, quando ele permite que você crie coleções de testes, a partir de testes existentes, para poder executar o teste customizado para si, né, para a sua comunidade. No entanto, os testes são os testes que eles desenvolveram. Eu quero adicionar um teste? Posso fazer? Posso, essas ferramentas são abertas, é licença MIT, mas eu tenho que meter a mão no código e implementar as customizações que eu desejo. Então, por que a customização é importante? Retornando aqui, porque ela é importante, porque sem ela, né, a avaliação fica limitada a parâmetros agnósticos, ou seja, não atendem à necessidade de comunidades, específicas de comunidade, né? Qual é a principal questão? Como criar ferramentas de avaliação de grau de fairness que sejam adaptáveis por usuários que não são desenvolvedores, né, que não são específicos de área de software. Como fazer isso? A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo para eles, mas a gente tem que melhorar a vida deles também, né? Por quê? Principalmente porque a gente deseja que as ferramentas elas sejam utilizadas tanto por seres humanos quanto por máquinas, né? Os dados, né, perdão, os dados de objetos digitais sejam entendíveis tanto por máquinas quanto por seres humanos. E aí a gente quer que essas customizações possam ser feitas também por não desenvolvedores.
A gente avaliou, né, então, as ferramentas segundo os requisitos, e em mais detalhe, a gente vê que elas são muito semelhantes em vários requisitos. Semelhanças, eu não estou dizendo aqui que elas ganham a pontuação, mas que elas respondem de maneira semelhante. Então, para R1, R8, R10, R13, para aqueles requisitos que a gente listou, mas tem respostas diferentes para outros requisitos. Quando a gente observa lá a avaliação nossa, a gente vê que o FUS ganha das demais em 74%. Se isso é bom ou ruim, vai depender, vamos falar daqui a pouco. Né? O Fair Check, ele atendeu 70% dos requisitos, e o Fair Evaluate e o Fair Enough ficaram lá com 61%, segundo os requisitos que a gente identificou na literatura. A gente observa que as ferramentas, elas utilizam boas práticas de engenharia de software, elas usam tecnologias do estado da arte para o seu desenvolvimento, né? Tanto relacionado à engenharia de software quanto à web semântica, mas tem fraquezas principalmente nos relatórios. A gente viu no exemplo lá quando eu estava apresentando o badge, quando estava apresentando o grau de fairness, quando estava apresentando as recomendações, e também quando no armazenamento de resultados e versionamento, né, desses resultados, que a gente já falou lá anteriormente, que nenhuma delas atendeu. Então, assim, os principais pontos eu gostaria de falar aqui para a gente levar para casa, né? Se a gente quer avaliar ferramentas, se a gente quer entender se as ferramentas nos atendem, é importante que a gente defina requisitos para fazer essa avaliação, para fazer esse entendimento. A gente fez 2 trabalhos ligados, né, à parte de questionário, outro ligado à parte de ferramenta automatizada, porque a gente identificou cenários de uso dessas ferramentas. Nos nossos trabalhos, ambos abertos, a gente tem requisitos definidos e tem avaliações de ferramentas utilizando esses requisitos, tanto para o lado do questionário, né, que é o verdinho aqui, quanto para o lado de ferramentas automatizadas. Quando a gente observa esse dashboard, vamos dizer assim, né? Quando a gente observa esses resultados, a gente vê que nenhuma das ferramentas é o estado da arte. A gente pode falar que o Proof Questionnaire ele atendeu mais requisitos segundo o que nós definimos? Sim, até atendeu. No entanto, não atendeu a outros, e os requisitos têm que ser definidos de acordo com a comunidade. Né? Então, a gente tem um conjunto de requisitos definidos e essas avaliações apresentadas nos trabalhos. Né? Então, a gente observa que nenhuma ferramenta ela atende todos os requisitos e nos mostra como estado da arte para sair utilizando. Elas têm vantagens e desvantagens, e escolher uma ferramenta é um desafio, não é fácil escolher ferramenta. Então, a gente observou que existem gaps nas ferramentas existentes, e para resolver os gaps, a gente pode evoluir essas ferramentas, escolher, trazer, se ela nos atender, fazer as evoluções que a gente precisa, ou mesmo desenvolver uma nova ferramenta, baseada nas que já existem, baseada no que a gente identificou, para atender os nossos requisitos. Para escolher uma ferramenta, a gente tem que começar por onde? Por requisitos. Por exemplo, a gente propôs alguns requisitos, estão lá publicados, e, obviamente, cada comunidade vai ter os seus requisitos. Então, alguns daqueles que estão lá não vão atender, e vão existir outros requisitos que precisam ser definidos. Né? E a gente tem que identificar quais são os requisitos que mais nos atendem, né, que são os requisitos críticos para a nossa comunidade. É necessário que a gente leia outras avaliações, então os trabalhos que a gente publicou são essas avaliações, mas a gente referencia outros trabalhos que também fizeram avaliações, que nos ajudam a entender as ferramentas, tanto as ferramentas como questionário, como as ferramentas automatizadas. Né? É importante a gente entender quais são as dificuldades para customizar essas ferramentas, é importante para testá-las na prática, é um trabalho que nós estamos fazendo agora em relação às ferramentas automatizadas, que é evoluir esse teste delas na prática, um trabalho futuro que a gente está executando, e para escolher a decisão, para tomar a decisão, né, para escolher a ferramenta, a gente vai usar esse questionário e vai decidir se vai usar uma ferramenta existente, melhorá-la, ou mesmo desenvolver uma ferramenta que nos atende às nossas necessidades. Né? Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação, né? Estou aí aberto às questões, se tiverem, por favor, e as sugestões também, obviamente, né? Muito obrigado aí pela oportunidade de fazer essa discussão com vocês sobre esse conteúdo. Obrigado, Leonardo. Eu estou olhando aqui no chat, a gente não tem nenhuma pergunta escrita aqui no chat, então eu gostaria de
abrir para as considerações do pessoal, se alguém gostaria de falar, fazer algum comentário, alguma consideração. Tem a Débora, levantou a mão. Débora, eu acho que você pode ir falando, e aí, conforme as pessoas, se quiserem fazer alguma consideração, elas levantam a mão e a gente vai indo na sequência. Tá legal, obrigada, Edsel, obrigada, Leonardo, pela apresentação. Aqui a gente vê, né, que você fez um mergulho bem detalhado nos princípios FAIR, e pensando, né, no que você comentou do grande número de citações que o artigo seminal teve, e esse mergulho que você faz, nós temos aqui vários colegas que participam da Rede Golfer Agro, né? Vou mencionar Pisoli, Márcia, Luiz Manuel, mas devo estar esquecendo de alguém, já peço desculpa, né, que são pessoas que estão mais familiarizadas com todos esses requisitos, mas eu acredito que muita gente não sabe o quanto o FAIR trata de semântica, né, e o quanto que é difícil de realmente atingir o 100% lá nesses scores. E aí a minha pergunta é mais assim, a base, né, por quê, né, por que a gente está fazendo isso, por que a gente dedica tanto esforço para promover o fairness dos dados, dos objetos digitais, a IBM Research se preocupa com isso, onde que a gente quer chegar, acho que um pouco essa reflexão que é importante a gente fazer da grande motivação que a gente tem para trabalhar com isso, e também, será que você acredita que a gente vai chegar num 100% aí nesses scores no futuro próximo? Obrigada. Assim, voltando até lá no início, né, a gente... Deixa eu tentar aqui. Fazer assim. A gente voltar lá no... Um segundo. Não sei se vou perder agora o compartilhamento. Mas a gente voltar lá no início, né? Eu gosto de começar sempre com essa... A gente não está vendo, viu, seus slides? Eu vou ter que compartilhar de novo, né? Só um segundo. Tá. Quando a gente... Tá aparecendo? Ok. Né? Quando a gente volta aqui, né? A gente deseja, voltando aqui no cenário, a gente acredita, né? Que ao fazer os princípios FAIR, a gente vai conseguir melhorar a nossa pesquisa, né? Então, existem vários trabalhos na literatura que embasam, né, na área de banco de dados, na área de web semântica, que embasam esses princípios, né, que nos ajudam a verificar que é importante atender os princípios para poder encontrar o dado, acessá-lo, interoperá-lo, né, e reutilizá-lo. Então, a gente precisa integrar o dado, a gente precisa acessar o dado. Sem licença, a gente não consegue saber se pode utilizar. Na realidade, a gente nem deveria utilizar nenhum dado sem licença, e só deveria utilizar o dado que tem a licença, que atende os nossos requisitos, né? Então, existem muitas questões, muitos problemas em repositórios de dados, principalmente repositórios de dados que não são curados, né? No artigo seminal, né, ele comenta sobre isso. Por que os princípios surgiram? Porque existe muito dado disponibilizado e as pessoas disponibilizam para poder outras pessoas utilizarem, mas falta informação. E aí acaba que o dado é disponibilizado e a gente não consegue integrá-lo, né, e reutilizá-lo. Então, para melhorar todas essas características, né, especificadas nos princípios, a gente tem nos princípios esse embasamento, né, a atender a estas necessidades. E aí, a gente acredita que vai conseguir fazer isso baseado em todas o que já foi, todo conhecimento que já foi adquirido, e obviamente quando a gente aplica e tem resultados, a gente observa que essas características são atendidas. No próprio artigo, ele analisa um conjunto de repositórios curados, e ele observa que, olha, esses repositórios curados que eu acho as coisas, eles atendem muito bem os meus princípios, mas esses aqui não atendem. Tem uma discussão na sessão
do artigo sobre isso. Então, esse é o principal ponto. A gente quer melhorar o acesso, a gente quer que nossos dados sejam utilizados, a gente não quer que os dados fiquem só com a gente precisa que as pesquisas feitas não só tenham o artigo, mas que tenham o dado associado, mas que esse dado associado também seja passivo de uso. Para isso, a gente tem que atender determinados critérios, e ter esse conjunto de critérios nos ajuda a alcançar esse objetivo. Tá, beleza, dado esse objetivo, a gente quer, então, ganhar uma nota boa. Agora, como é que a gente ganha uma nota boa? Atendendo esses objetivos. Só que a gente fala, pô, mas pega a ferramenta, uso, quero chegar no 100%. Às vezes não vai ser o 100% que vai me interessar. O que vai me interessar são determinadas características, né? Determinadas características do dado que vai atender a comunidade que eu desejo compartilhar o meu dado. Por isso que a gente identifica aquele requisito da customização. Quando a gente pega uma ferramenta como o Fuji, por exemplo, e aplica nos nossos dados, ele pode dar nota super baixa, mas a gente observa que ele está considerando um conjunto de padrões que não são os padrões que eu utilizo. Eu utilizo outros. Então, eu preciso customizar de acordo com as minhas necessidades. Existem regras que talvez não façam sentido eu ter. Às vezes, eu vou ter licença para o meu dado. Eu preciso, é importante, mas as características dessa licença não vai ser uma licença, por exemplo, aberta. E aí, se o Fuji considera, por exemplo, que a licença tem que ser uma licença MIT e dar uma nota alta, eu não vou tirar nota alta. Mas isso não me interessa. O que me interessa é que eu tenho uma licença que, inclusive, restringe o acesso ao meu dado. Então, a nota é relativa, né? E eu acho que a gente vai conseguir chegar no 100% se a gente tiver a ferramenta que é customizável para as necessidades que eu preciso avaliar, e aí, de acordo com essas necessidades, quando eu quero trazer dados, né, pensando na Embrapa, por exemplo, está pegando dados de diferentes fontes de dados, que essas pessoas que vão entregar os dados para a Embrapa, elas rodem uma ferramenta lá delas e valem, opa, não vou entregar esse dado para a Embrapa ainda, porque falta isso, isso e isso e isso. Ou quando eu for entregar, eu vou dizer, ó, eu estou entregando dado para você, mas eu preciso transformar, preciso melhorar o dado em alguns aspectos que eu já sei, eu vou fazer. Já rodei a ferramenta, já tenho as minhas recomendações aqui e vou executar, mas o dado é esse. Então, é super interessante a gente saber a nota, no sentido de, não no número em si, mas como eu posso melhorar e como eu consigo alcançar os meus objetivos, né? E, obviamente, essa decisão, né, ou essa análise, ela varia ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, determinados princípios me atendem. A partir do momento que eu consigo que os dados atendam esses princípios, essas métricas que são interessantes hoje, eu posso evoluir para outras métricas e melhorar o meu dado e tudo mais. Então, acho que essa pontuação, hoje tem muita pergunta, né? Essa pergunta eu acho ótima por causa disso, porque leva para a gente nessa discussão sobre o ponto, né? Importante, não é importante ter uma nota boa, é importante a gente saber o que está acontecendo, ter transparência, por que aquela nota foi alcançada, né? Porque muitas das vezes seria impossível, porque a avaliação usa requisitos, né? Usa regras de avaliação que não condizem com o meu domínio, e eu preciso dessa customização para poder que condiza, e aí sim eu vou melhorando o meu ferramental e a disponibilização, o reuso, interoperabilidade, descoberta dos meus dados. Esse é meu ponto aí, mas, por favor, se quiser comentário, eu agradeço também. Obrigado. Beleza, Leonardo. Eu tenho um recado aqui da Carla Macário, ela atua junto com a Débora, né, na coordenação da Rede Gofer, e ela não pôde participar dessa reunião técnica, porque ela está numa outra reunião técnica com parceiros externos. Então, ela pediu desculpas aqui pela ausência. Tem uma pergunta aqui no chat, na verdade, um comentário da Gisele, mas a Débora já respondeu aqui, falando sobre a inclusão do e-mail dela no mailing da rede. Visoli, vamos lá. Olá, Leonardo, obrigado pela apresentação. Minha área de trabalho é em TI, então, e pelo tempo de trabalho, a gente já se deparou várias vezes com integração de sistemas e dados, então, eu posso dizer assim que a gente é do FAIR antes do FAIR, né? O FAIR, a sigla surgiu aí para ajudar a gente, mas esses problemas a gente... Então, tem colocar uns aspectos para você também opinar, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha também é uma boa modelagem, que não vai construir um sistema, né? Uma plataforma, alguma coisa, uma boa modelagem de um banco de dados, né? Que é uma disciplina lá que quem fez computação tem que aplicar, né? Então, a boa modelagem ajuda em muito
a você prover depois características que são medidas pelo FAIR. Então, esse é um ponto que talvez... Né? A outra questão é que o FAIR, assim, muita gente associa o FAIR ao dado aberto, ao dado que está compartilhado. Então, também lembrar que, e aí, por favor, também está na IBM e tal, que essa é uma prática que você pode ter um grau de FAIR para dados que sejam compartilhados dentro de um setor, dentro da empresa. Então, não necessariamente você vai ter vai ter um reusable alto, mas não necessariamente uma licença aberta, como muita gente associa, né, por estar acessando plataforma de dado aberto, plataforma... Então, esse é outro ponto também, acho que talvez pudesse colocar a sua opinião para colaborar também aqui. Obrigado. Agradeço pelo comentário, e realmente eu estou de acordo, né? FAIR não é Open Data, né? Então, vários artigos que a gente referencia começam até assim, ó, não estou falando de dados abertos, falando de FAIR. Mas FAIR ajuda os dados abertos? Sim, FAIR ajuda os dados abertos. Existe uma sobreposição entre as diretrizes de FAIR com dado aberto? Tem algumas sobreposições. Por exemplo, o dado aberto precisa de licença, o FAIR mede licença. O dado aberto precisa de licença aberta. FAIR não vai dar mais ponto por isso. FAIR vai dar ponto porque você tem uma licença bem apresentada, bem descrita, que você consegue encontrar no repositório de licenças, etc. Então, agora, o ponto é que FAIR ajuda a tornar o dado aberto se for necessário. Considerando que... mas eu vou aí vem outro comentário super importante que o Zoli fez, né, que é sobre o uso de FAIR para dados fechados. Perfeito, tem que ser feito assim também, vale, porque eu estou preocupado em interoperabilidade, bons modelos, uso de bons esquemas, facilidade de integração, riqueza de descrição. Isso não tem nada a ver com dado aberto, isso tem a ver com o dado em si, e, obviamente, vem de longa data esses problemas, a gente buscando soluções para esses problemas. FAIR tenta meio que agrupar isso e nos ajudar a dar um norte, né, um conjunto de diretrizes para auxiliar a resolver esse problema. Não posso esquecer do esquema X, não posso esquecer do vocabulário Y, ele quer nos lembrar disso. Então com certeza, FAIR deve ser aplicado, sempre estou falando dados, sejam dados que eu estou querendo utilizar internamente na minha empresa, sejam dados que eu quero expor como dado aberto. E aí é legal, eu quero pegar outro comentário super importante, então o meu reuso não vai ser grande? O meu reuso vai ser grande dentro da minha comunidade, dentro do meu cenário. Eu não vou chegar a 1 milhão de usuários acessando, eu vou chegar a 100. Mas quantos usuários que eu gostaria que acessassem? 100. Então, 100% de reuso. É isso que a gente vai chegar, né? A gente pode pensar. Então, novamente, volto lá naquela questão da Débora, que é o grau, né, a nota, né, o grau vai depender muito do meu cenário, né, da capacidade de customização, etc., que eu já comentei. Obrigado aí pelo comentário, José. Beleza. Temos agora a Márcia. Vai lá, Márcia. Olá, bom dia. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, está ouvindo bem. Leonardo, muito boa a sua apresentação, sua palestra. Gostei muito. Eu tenho uma dúvida, uma questão. Eu sinto necessidade, assim, de algum contexto, tá? Vou colocar a questão e eu gostaria que você comentasse. Eu imagino que a ferramenta, né, enfim, né, esse estudo que você fez das ferramentas e a importância das ferramentas em si, né, elas são, né, é indiscutível. No entanto, eu acredito que tem uma etapa anterior, né, que é a do plano de gestão de dados, né, e que eu vejo como uma etapa preliminar, né, e aqui no caso, essas ferramentas estão analisando, né, o quão fairness são os objetos, quão fairness são os datasets, né? Só que se esses datasets não forem também produzidos ou reusados, né, datasets já existentes,
Segundo, né, um plano de gestão que seja fair, né, que seja, nas suas questões, nas suas perguntas, sejam embutidas os princípios fair, né, e seus elementos e subelementos. Se eu faço isso, né, com certeza, isso é a Márcia falando, tá? O nível fairness do dataset vai ser melhor, vai ser maior. Uhum. Então, eu acredito que essas coisas são integradas, né? Assim como lá no plano de gestão de dados, né, se eu não me preocupar muito com a coleta de dados ou com a análise dos dados que eu vou reusar, né, o plano de gestão em si também ele fica prejudicado se eu não tiver esse trabalho, né, esmerado, né, que eu acho que lá não é nem do plano de gestão, mas é da gestão do dado de pesquisa, né, dos dados do projeto, gestão dos, né, eu acredito que o plano de gestão é uma etapa da gestão dos dados de pesquisa, aí que né, o plano de gestão contribui muito, né, para o processo de gestão de dados. E essas suas ferramentas, as ferramentas que você estudou, esse estudo que você viu, né, eu acho ele super importante porque ele vai olhar para os dados segundo, né, produzidos segundo a orientação, uma recomendação de um plano de gestão de dados, que poderão ser melhor se eu ficar atenta, né, nas questões também, né, do questionário, né, porque eu acho que o plano de gestão de dados é um formulário, é um questionário, né. Então, eu acredito assim, que essas coisas são complementares, mas não podem ser desassociadas, né. E como você não citou, eu achei que ficou, assim, muito boa a sua fala, mas eu senti falta de um contexto, né. Olha, as ferramentas entram, não é que é depois, tá, depois do plano de gestão de dados, mas é meio que uma sequência, aproveitando, né, integrando informações do plano de gestão de dados, que são importantes também para a avaliação do nível fairness dos datasets. Desculpa ter me alongado, mas eu tenho uma dificuldade para falar, assim, desse assunto, que eu acho que a gente ainda está aprendendo, né, está lendo a respeito, estudando a respeito, trabalhando com isso, mas a gente está, digamos assim, no início, né? Então, assim, é bom a gente ouvir alguém experiente como você. Obrigado. Excelente ponto, né? A gente acredita, sim, que existe um ciclo de vida de dados e diferentes ferramentas vão ser utilizadas para diferentes fases desse ciclo de vida. Então, o ciclo de vida inicial é como eu vou criar meu dado. Se eu não tenho dado, como é que eu crio esse dado? Então, por exemplo, existe a ferramenta Data Stewardship Wizard, por exemplo, que é utilizada como ferramenta obrigatória em determinados projetos europeus, que vai criar para você o seu plano de dados, no final das contas, segundo os princípios FAIR. Né? Então, existe um conjunto de ferramentas. Aqui, a gente preocupou em ferramentas de avaliação de FAIR, que é o questionário manual e a ferramenta automatizada. Né? Mas existem fases de dados. Então, antes de criar o meu dado, né, seja no plano de integração, seja no plano inicial de criação, né, começando lá do zero, eu tenho que fazer o meu plano de construção desse dado. E aí, esse plano, seguindo os princípios FAIR, vão gerar dados FAIR que, quando eu aplicar essas ferramentas, vai dar 100%. Entre aspas, com toda a discussão que a gente fez anteriormente. É o que o Visório comentou na pergunta dele. Existem esses problemas de dados, existe todo o passado, a gente está construindo ferramentas para tentar resolver. Um bom modelo auxilia. Um bom modelo é gerado quando? Quando o meu plano define que eu vou ter um bom modelo dos meus dados, vou usar determinados esquemas, etc. Então, concordo, né? Incluir mais essa parte, vai ficar grande a apresentação. A apresentação ela pensa nessa fase de avaliação de objetos digitais existentes, mas sim, existem ferramentas que auxiliam as outras fases, como, por exemplo, a geração de plano de acesso de plano de dados, né? E, obviamente, a gente precisa considerar os princípios FAIR quando fizer o nosso plano de gestão de dados, quando fizer o nosso plano de integração de dados, porque, mesmo que a gente não conheça os princípios, os dados vão sair de formas que eles possam ser bem utilizados, acessados, interoperáveis e reutilizados. Então, é super importante, concordo contigo e acrescento um pouco de 2 cents na fala. Obrigado, Maria. Muito obrigada, Leonardo. Muito bem, temos um comentário aqui do Luiz. Tem que ser olhado o processo como um todo,
ter o fairness o mais acurado possível. E, obviamente, escolher para cada fase do processo a ferramenta que melhor atende àquela fase, né? Até essas ferramentas, a gente vai pensar, se você escolher uma ferramenta, você tem que definir um plano inicial de uso, né? Você tem que definir um cenáriozinho para testar, utilizar, e isso vai te ajudar em outras fases. Então, o próprio uso da ferramenta em dados que você está trabalhando pode te dar insumos, recomendações que você vai aplicar nos seus planos, nos planos de construção de dados ou de integração de dados. Exato. Aqui nós não temos mais nenhuma pessoa que levantou a mão. Acho que podemos encerrar. Acho que a Débora tem mais um recado, né, Débora, sobre o questionário? Eu tenho um recado, mas eu vou aproveitar que a gente ainda tem um tempinho, só dar a oportunidade do Leonardo de falar um pouco quais são os próximos passos, né? Então, a gente percebe claramente que vocês estão se debruçando profundamente aí na questão do fairness, e acredito que não vai parar por aí, né? Então, só se puder dar uma pincelada aí para onde vocês estão caminhando, e aí depois, Edson, eu dou o recado, pode ser? Perfeito, deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, a gente fez todo esse trabalho no intuito de conseguir avaliar os dados que a gente recebe nos nossos projetos, né? A gente tem um trabalho grande aqui na IBM de aceleração da pesquisa científica, né? A gente está com um ferramental para isso, né? A gente está fazendo projetos internacionais nos Estados Unidos e até aqui no Brasil sobre essa aceleração da pesquisa científica, construindo ferramentas para isso, e FAIR ela é um dos componentes que a gente está utilizando para nesse ferramental, né? Para isso, a gente começou olhando os questionários, achou que ia ser bacana para a gente ter o questionário, mas a gente observou que não escalava e fomos para análise das ferramentas, para poder usar uma ferramenta existente, e a gente observou que as ferramentas têm gaps. Então, a partir desses gaps a gente encontrou, tanto em questionários quanto em ferramentas, a gente falou, agora a gente vai construir algo que seja útil, algo que a gente possa utilizar dentro do nosso arcabouço de ferramentas que estamos construindo. E, para isso, o nosso trabalho atual é na construção de um framework para avaliação de fairness. Esse framework seja capaz não só de rodar um conjunto de métricas definidas, mas que atenda aqueles requisitos que a gente apresentou, né? Esses e outros que a gente já pensou, mas considerando os 23 que a gente publicou para a ferramenta automatizada, a gente está agora trabalhando para construir esse framework, que a gente tem o objetivo de tornar esse framework público, né, para que outros pesquisadores possam baixá-lo e customizá-lo de acordo com as suas necessidades. Como eu estou falando sempre de customização, etc., a gente quer sim, né, e a gente aqui na IBM tem esse objetivo de tornar os nossos assets open source, como várias outras ferramentas que a IBM torna open source, principalmente na área de inteligência artificial atualmente, tem relação, né, a web semântica para isso. Então, nossa intenção é essa. Então, estamos trabalhando na construção desse framework. A intenção é que esse framework fique aberto e que não seja só uma configuração, mas sim tenha a capacidade de ter hotspots que o usuário não precisa mexer, mas que ele consiga entender como aqueles hotspots funcionam dentro de uma arquitetura de sistemas, e frozen spots que ele possa entender, mas que ele não precise se preocupar em mexer, e hotspots, que seriam determinadas funcionalidades do nosso framework que ele pode editar, que ele pode aprimorar de acordo com suas necessidades, que é um ponto super importante que a gente observa nas ferramentas. Elas são de difícil uso e difícil evolução, mesmo para quem entende de engenharia de software. E nossa intenção é que esse framework facilite isso, e com isso a gente crie mais dados FAIR. Então, esse é o nosso objetivo atual. Muito bom, Leonardo. Estaremos aí acompanhando para poder usufruir desses produtos.
Só um comentário, Débora, a gente está justamente trabalhando junto nessa parceria com a Embrapa para construir essa ferramenta, melhorar essa ferramenta e ajudar, por contrapartida, em identificar recomendações e pontos nos próprios dados da Embrapa que poderiam se tornar mais fair dentro dos cenários que a gente tiver escolhido para trabalhar. Então, a gente tem essa parceria que está nos ajudando muito na construção dessa ferramenta, desse framework. Obrigado, Débora. Nós que agradecemos, spoiler aí, pessoal, para próximas conversas, né? A gente está tendo essa interação e articulando uma parceria para caminhar mais próximo. E, bom, eu queria lembrá-los que a Rede Golfer Agro está fazendo um levantamento com pesquisadores na área de pesquisa agropecuária no Brasil como um todo, então teve gente que chegou mais tarde, então eu coloco novamente a notícia da Embrapa que explica um pouco melhor nossos objetivos, tem um link para o questionário, a gente agradece muitíssimo se vocês puderem responder e também repassar para suas redes. É um questionário que foi elaborado pelo grupo de trabalho de políticas e planos de gestão de dados da rede, né? A Márcia, que participou aqui conosco, teve uma participação super importante, Visoli também, esqueci de mencionar a Ivan, que está aqui também, então, agradeço todos os nossos colegas que participam da rede, e de novo, reforço essa solicitação de auxílio com a disseminação e também respondendo ao questionário. Vou passar agora para o Júlio. Obrigada, Leonardo. Obrigado, Diego. Eu acho que a gente não tem mais questões aqui. Excelente a apresentação, Leonardo. A gente queria agradecer aí a apresentação sua. Acho que é um tema que é importante a gente analisar. Não é um tema que nem todos conhecem aqui, tá? Então, muito obrigado. Agradeço também a presença de todos aí que acompanharam, né, pelas perguntas também. E é isso aí. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu. Obrigada.